Olá, como vai você? Tudo bem? Nós vamos falar a respeito da atualidade do dízimo, tá? Vamos falar do dízimo na atualidade. O texto base que nós vamos nos utilizar hoje se encontra em Lucas, capítulo de número 12, o verso é o verso de número 15. E depois a gente vai ler o verso de número 20 e o verso de número 21, bom? É Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versos 15, 20 e 21. Vou dar um tempinho para você procurar aí na sua Bíblia. Enquanto isso, eu vou lembrando que você pode comentar, você pode compartilhar isso no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, nos grupos, né? De Facebook, você pode compartilhar também o link no Twitter, enfim, fique à vontade para fazê-lo. E comentar também, você pode comentar, você pode fazer pergunta sobre o tema, fique à vontade, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verso de número 20. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tá certo, pessoal? Bom, isso é uma menção a um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, que é a parábola do rico insensato, né? O versículo mais importante, obviamente, é o versículo de número 15, né? E aí a gente vai entender depois por quê, né? Durante o comentário desse estudo de hoje, que fala a respeito do dízimo, né? Nós vamos falar, como eu já disse, a respeito do dízimo na atualidade. Bom, vou fazer um breve resumo a respeito daquilo que a gente já falou sobre o dízimo, tá certo? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente falou que o dízimo ele é anterior à lei, conforme Gênesis 14, 18 e 28, 22. Em 14, 18 diz respeito a Abrão, né? E 28, 22 diz respeito a Jacó. A gente também disse que o dízimo foi incorporado à lei pelo próprio Deus, conforme Levíticos, capítulo 27, verso de número 34. E que ele era concedido nessa época, né, da sua instituição, a partir das colheitas. Né? Levíticos 27, verso de número 30 e 27, 32. Ele foi instituído, né? E um dos seus objetivos era gratidão e reconhecimento a Deus por tudo aquilo que ele fazia pelo povo, né? Ele servia para o sustento da tribo de Levi, né, na época da sua instituição, e para que se retirasse a oferta alçada ao Senhor, que era o dízimo do dízimo. Esses textos se encontram em Números, capítulo 18, versos 19, 24 e 19 a 24 e 26, e em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Segundo, um breve resumo sobre o dízimo no Novo Testamento. Mateus 23, 23, Jesus censura, né, em Mateus 23, 23, Jesus ele censura escribas e fariseus por entregar o dízimo, esquecendo do mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E ele diz mais, né? Diz que é necessário, que deveria se fazer aquilo, ou seja, entregar o dízimo, sem esquecer aquilo outro, que era justamente a aplicação do mais importante da lei, né? Então ele não censura ao fariseu e ao escriba, né, por entregar o dízimo. Ele censura porque eles abdicavam daquilo que era mais importante na lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Tanto Mateus 23, 23, que ocorre entre 30 e 40 da era cristã, quanto Hebreus 7, que ocorre entre 67 e 69 da era cristã, apontam
que contemporaneamente a eles, né, o dízimo era entregue no templo por escribas e fariseus e pelos cristãos hebreus, no caso de Hebreus, capítulo de número 7. Cristãos hebreus esses que estavam em Roma, já que a carta aos hebreus foi escrita para os judeus cristãos que se encontravam em Roma. Jesus, né, em Hebreus, para Hebreus 7, é identificado como sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, anterior a Levi, né, esse Melquisedeque, né, e obviamente a gente sabe que Jesus também é, e sua tribo, que recebeu o dízimo de Abraão. Podemos chegar à conclusão, neste contexto, né, de que Jesus, o Evangelho e o escritor aos Hebreus não se opõem à prática de devolver o dízimo, não os reprova e muito menos os extinguiu, tá certo? A outra questão que se coloca é assim, os pastores se enriquecem com o dízimo. De uns tempos para cá, a gente tem ouvido muitas questões relativas a isso, principalmente na televisão, né? Na mídia de um modo geral, na internet, coisa e tal. Tem se feito muita crítica a igrejas e principalmente a pastores por conta da questão financeira. E aí se mostra, né, alguns pastores ricos, milionários, bilionários, etc. E a crítica que sempre se faz é que esses pastores eles enganam as pessoas e essas pessoas enganadas então entregam o dízimo e as ofertas e qualquer outra coisa é desviado e é utilizado para fins não relacionados àqueles que estão ditos, né, hoje por nós, pelas pessoas, né, o ensinamento que a gente recebe. Eu quero dizer com relação a isso é o seguinte: as mais obras elas contarão com certeza, né, para aqueles que as praticam, né? Eu não sou juiz para executar o juízo da eternidade sobre a vida das pessoas, né? Eu posso recriminar, e aí como justo, como diz a palavra de Deus, né, o justo se manifesta, eu sendo membro da minha igreja, né, e vendo que na minha igreja está acontecendo um desvio em relação à aplicação do dízimo e da oferta, eu posso me manifestar, tenho todo o direito de me manifestar contra o mau uso do dízimo e da oferta na minha igreja. Por que eu estou falando com tanta evidência na minha igreja? Porque eu não estou aqui para ampliar escândalos. E é o que muita gente faz pela internet, né? Publicando vídeos contra ações equivocadas ou até mesmo ilícitas de alguns pastores. Eu não vou fazer isso. Você não vai me ver compartilhando esse tipo de vídeo na internet. Por quê? Porque isto é bíblico. Os assuntos relacionados à igreja devem ser tratados na igreja. Não devem, de maneira nenhuma, serem tratados no mundo. Tá? Então por que você está fazendo aqui um estudo no Facebook? Eu estou falando com cristãos sobre cristianismo, tá? Eu estou falando a cristãos sobre cristianismos e não estou criticando a ninguém. Eu estou evangelizando e eu estou ensinando. Tá certo? É isso que eu estou fazendo. Eu não estou levando crítica à igreja A, à igreja B, à igreja C. Eu não estou trazendo problema para o pastor A, para o pastor B, para o pastor C. Parte da nossa oração é sempre que Deus abençoe as igrejas aos quais os nossos irmãos que estão vendo a transmissão nesse momento, tá? Que Deus abençoe as igrejas a que eles façam parte.
Que Deus abençoe os pastores e os líderes das igrejas que os irmãos façam parte, no sentido de que eles, cada dia mais, cresçam no conhecimento da palavra de Deus e possam guiar os seus membros para entregá-los sadiamente a Cristo. É parte da nossa oração sempre. Tá? Voltando aqui às nossas vacas frias, né? Aquilo que a gente está falando a respeito do dízimo, o mau uso do dízimo é uma característica da avareza das pessoas, né? E aí por isso a gente utilizou aquele texto de Lucas capítulo 12, verso de número 15, tá? É uma característica da avareza das pessoas, né? Da cobiça, da vontade de querer se enriquecer, né? E aí o mau uso do dízimo está relacionado a isso. Mas como vimos anteriormente, o mau uso do dízimo também foi utilizado para comprar Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Era dinheiro do templo, né? Afinal de contas, os sacerdotes viviam do templo. Neste sentido, seja o dízimo, a oferta ou qualquer obra que o cristão desempenhe ou entregue para a sua igreja, contará para este como obra ao Senhor. O contrário, né, da rebeldia ou em qualquer nível, que contará como má obra para aquele que pratica. Então, independente do dízimo, tá? Vamos falar apenas de obras específicas e relacionadas à igreja que os crentes façam, excluindo o dízimo por enquanto, tá? Se você foi instado a fazer e você não pratica porque isso de alguma forma será desviado, você já está fazendo juízo sobre a situação e aplicando uma pena que você não tem o direito de aplicar. Isso vai contar contra nós, ou seja, contra aquele que faz isso, como rebeldia, né? E vai contar contra aquele que pratica. Agora, aquele que faz mau uso dos recursos da igreja, né? Esse vai estar trazendo pecado, condenação contra si, e não para aquele que pratica, né, o bem para a igreja. Vai estar trazendo mal para si. A palavra de Deus, ela diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que diz a Bíblia. E está amplamente aplicável a esse contexto. Tá? Outra questão. Eu prefiro fazer boas ações ao próximo que entregar o dízimo à igreja ou ao pastor. Fazer boas obras independe de dízimo. Tá? E é intimamente ligado à pessoa do crente. Então, ainda que não se ensine, por exemplo, na igreja, tem algumas igrejas que não têm ensinado, né, a prática de devolver o dízimo. Ainda que não se ensine a devolver o dízimo, o crente tem que fazer boas obras. Por causa daquilo que a gente falou anteriormente. Né? Aquele que pode fazer boas obras e não as faz, comete pecado. Então, o fazer boas obras não está ligado à prática de devolver o dízimo. Devolver o dízimo pode ser uma boa obra ou uma ordenança para aquele que entrega, devolve. Mas o fazer a boa obra, tá? Como num contexto geral, é obrigação para o crente. Tá bom?
e não tem relação direta com o dízimo. Ninguém pode dizer que as boas obras em troca de devolver o dízimo, né? Porque o dízimo jamais foi utilizado com esse intuito. O dízimo, como a gente viu no Antigo Testamento, né? Era para manutenção da casa do Senhor, como diz Malaquias, era para, né, manter a tribo de Levi, que não tinha herdade, tá? E para retirar o dízimo do dízimo, que era uma oferta alçada ao Senhor. Jamais foi para boa obra. Então não cabe esse entendimento de maneira nenhuma. Isso é uma falha, tá certo? Que está sendo ampliada pelas redes sociais, pela mídia de modo geral, para todas as pessoas, tá? E as pessoas estão comprando essa ideia como verdade absoluta, coisa que não é em hipótese alguma. Tá bom? Dito isso, você poderia virar para mim agora e fazer a pergunta: devo então entregar o dízimo? Preste atenção no que eu vou falar, para que depois você não entenda equivocadamente. Se você tiver dúvida no que eu vou falar, pergunte, por favor, tá? Para que você não saia daqui com dúvida e falando que o irmão Roberto te ensinou errado. Tá bom? Preste atenção. Se você quiser fazer essa pergunta para mim, devo então entregar o dízimo? A resposta que eu vou te dar, ela se divide em algumas partes. Preste atenção. Primeiro, sim, com amor, nas igrejas que assim ensinam. Se você está congregando em uma igreja que ensina que o dízimo deve ser devolvido, não devolver o dízimo é desobediência. Também será tratado como rebeldia. Ok? Com relação a dízimo, voltando aqui a dizer, tá? Se na igreja que o irmão congrega, que a irmã congrega, se prega lá, tá? Se ensina lá que o dízimo ele deve ser devolvido, sim, você deve devolvê-lo. Você não devolver o dízimo na igreja que ensina que deve devolver é, obviamente, uma desobediência que você está praticando, tá certo? E contará contra você, tá? Agora, tem igrejas que ensinam que não é para o nosso tempo e tá lá feito a época dos levitas, tá? Nesse caso, o que você deve fazer? Aí é uma escolha sua. Se você sabe no seu coração que você tem que devolver o dízimo, no meu entender, você tem que devolver o dízimo, independente do ensino dessa igreja. Como você vai fazer? Eu estava até perguntando hoje para minha esposa, não sei se eu estou liberado para dizer aqui a resposta dela, né? E por isso eu não vou dizer, mas há pessoas que devolvem em outras igrejas que exigem lá dos seus membros a entrega do dízimo. Tem outros que devolvem em outros formatos, né? Eu sei que é o dízimo, mas eu vou devolver em forma de oferta, né? E por aí vai, né? Mas se você foi ensinado que o dízimo não é para o nosso tempo, tá? E de coração livre e puro você recebeu esta informação,
e você, por causa do coração livre e puro, você não entrega o dízimo, não por causa da avareza, mas porque você recebeu o ensino nessas igrejas e por causa disso, de coração livre, de coração puro, sem avareza, você não entrega o dízimo. Neste caso, tá certo? A responsabilidade, se houver, será do seu pastor. Ele que vai prestar contas a Deus e não a você, se o dízimo for uma obrigação. Você compreende? Porque você recebeu um ensinamento sobre uma determinada área, que é a área do dízimo e da oferta, tá? E nesse caso você recebeu uma informação do seu pastor de que você não deve entregar o dízimo porque não é do nosso tempo. Eu lembro a todos vocês que dízimos e ofertas não são para comprar o céu, para comprar a salvação. A salvação, ela se dá através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que declara que ele veio em carne e que morreu pelos nossos pecados, para todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo como sendo definitivo para a salvação da sua alma. Este, né? Conforme diz lá a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? A salvação não é dízimo, não é oferta. Então é possível que na compreensão de determinados pastores, de determinadas igrejas, haja um entendimento de que o dízimo não é para o nosso tempo. E você se entendeu desta maneira, de coração livre e puro, sem avareza, tá? Sem avareza, você não estaria pecando. Se há pecado nesta questão, o pecado será do seu pastor e ele que vai prestar contas. Compreendeu o que eu acabei de dizer? Falando ainda a respeito dessa questão, né? Existem algumas pessoas que sempre foram ensinadas a respeito de entregar o dízimo e que agora chegaram à conclusão de que não devem entregar, tá? Essa questão, para algumas pessoas, não é por causa dessa questão do simples ensino ou por causa do coração puro, mas sim da avareza. Há muitas pessoas que, por avareza, estão deixando de entregar o dízimo na igreja e achando culpados para isso, tá? Nesse caso, né, aí é o coração da pessoa que está preso ao dinheiro, tornando o dinheiro mais importante, tá certo, do que as ações. Nesse caso, essa pessoa obviamente está pecando, né? Essa pessoa obviamente está pecando, tá bom? Bom, em ambos os casos, sejam eles aqueles que ensinam a entregar e aquele que não ensina, né? Em ambos os casos, os pastores serão responsáveis. Eu ensinei que era necessário entregar o dízimo, mas não era. Tá? Digamos que eu esteja errado. Eu ensino, mas não é. Vou prestar conta diante de Deus pelo peso que eu coloquei sobre aquelas pessoas. Vou prestar contas. Vai contar para mim no sentido de me lançar no inferno? Não, foi uma compreensão que eu tive da palavra de Deus. E a salvação não depende de dízimo e oferta, como eu acabei de dizer. Mas contará, se for o caso, fosse, né, o caso, né, melhor dizendo, se fosse o caso, contaria contra mim, né, que estou ensinando a respeito disso. Eu lembro, né, que a apresentação das ovelhas para Cristo será feita pelos pastores, né? Está previsto na palavra de Deus. E se eu ensinei mal como pastor, eu sou responsável pelo mau ensino.
Se eu ensinei bem, como pastor, eu sou responsável pelo bom ensino. Tá? Agora, eu vou colocar a minha opinião pessoal, tá? Sou eu que estou dando estudo, eu acho que eu tenho o direito de fazer isso, né? Na minha opinião pessoal, considerando tudo que a gente falou até agora, tá? Na minha opinião pessoal, eu não sou o seu pastor, tá? O seu pastor é o seu pastor lá da sua igreja. Na minha opinião pessoal, como estudante de teologia e como cristão, desde 1999, tá? Que foi quando eu me converti, o dízimo ele deve ser entregue, tá? Na igreja, 10% de tudo quanto vem à tua mão, à minha mão, para que esta, ou seja, a igreja, a administre, tá? E administrar esse recurso no tempo presente, diz respeito a quê? Diz respeito a pagar a prebenda do pastor, que é popularmente conhecida como salário, mas pastor não recebe salário. Pastor recebe uma contribuição e essa contribuição se chama prebenda, tá? Então o dízimo é parcialmente para isso. Segundo, é para pagar, se possível, administradores e servidores da igreja que disponham seu tempo integral para trabalhar para a igreja. Então, se você tem pessoas, né, se a igreja ela tem uma necessidade de contratar pessoas, tá, para executar serviços para a igreja, esse dinheiro, obviamente, tem que vir do dízimo e das ofertas, tá? Não tem outra fonte. A igreja evangélica, ela não recebe dinheiro de fora, vocês sabem disso, né? Não recebe. Terceiro, pagar por serviços contratados, pagar contas, luz, água, telefone, né? Pagar taxas, tributos, se incidir algum tributo, imposto sobre a igreja. Acredito que no presente tempo não incida, né? Para implantação, para o crescimento e para a manutenção dos templos, tá? E por último, se for possível, né, para pagar a prebenda ou a contribuição de líderes de congregação, se estes, obviamente, né, ocuparem 100% do seu tempo, ou seja, o tempo integral para o trabalho nas congregações, se essa igreja tem congregações, né, e pessoas no campo missionário, parcialmente também, né, utilizando dinheiro de dízimos e de oferta. Tá bom? Então essa é a fundamentação atual para a utilização do dízimo. Eu não sei quantas pessoas estão agora vendo conosco essa transmissão, tá? Mas esse é o estudo que a gente tinha para fazer a respeito desse tema. Se você deseja retornar, né, a qualquer texto ou qualquer parte desse estudo para relembrar ou para estudar com mais intensidade, para analisar, você pode ver lá no YouTube, youtube.com, você pode rever, tá? E analise, pense, tá certo? A Igreja de Cristo, ela é caracterizada por pessoas que, como diz Romanos, capítulo de número 12, Romanos,
capítulo de número 12, a partir do verso 1, a Igreja de Cristo ela é caracterizada por esse tipo de gente aqui, ó. Rogo-vos, Paulo falando, né, aos cristãos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que mais se aplica àquilo que a gente está falando agora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, os cristãos eles são caracterizados pela sabedoria que vem do alto, pelo entendimento que vem de Deus. Eles são transformados pela renovação do entendimento. Ok? Essa é a característica principal de cada um de nós. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus, a gente tem que fazer, não é, menção e meditar sobre a palavra de Deus, sobre o entendimento da sua palavra, sobre aquilo que se aplica à nossa vida, né? Hoje, só para fazer um comentário, né, para vocês, por conta de essas questões que estão acontecendo na igreja e que são colocadas no mundo como infelizmente, em sua maior parte por cristãos, porque são os cristãos que estão com o celular dentro da igreja gravando vídeo, tá? São eles. Não é ímpio que está indo na igreja para fazer investigação e está postando vídeo no mundo, nas redes sociais. São os próprios crentes. Eu te aconselho, esse alcance meu é limitado. Eu estou falando para essa quantidade de pessoas que está aqui, tá? Estou falando para essa quantidade de pessoas que está aqui. Se você desejar replicar isso, fique à vontade. Eu te aconselho a que você pare de fazer isso. Se na tua igreja está acontecendo alguma coisa errada, pela tua ótica, pelo teu entendimento, primeiro, vai orar. Busca em Deus sabedoria para compreender o que está acontecendo. Ore e estude a palavra de Deus. Tá? Se essa coisa que estiver acontecendo, que você estiver achando que está errada, ela for uma coisa que não interfira na salvação e que não seja um escândalo, tá? A palavra de Deus ela nos orienta que nós ouvamos tudo e guardemos aquilo que é bom. Então, essa é uma das coisas, das soluções para este problema, que talvez você esteja vendo na sua igreja. Agora, se for uma questão escandalosa, tá? Se for o pecado de um irmão, a palavra de Deus ela já orienta como se deve tratar o pecado de um irmão. Basta que você leia lá no Evangelho de Mateus. Está descrito lá que você tem que procurar aquele irmão e conversar com ele. Se ele aceitar isso, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, você primeiro pega, leva 2 testemunhas, vai falar com ele. Olha, irmão, está acontecendo isso, coisa e tal. E eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para poder te alertar a respeito disso. Agora eu trouxe 2 testemunhas porque na minha primeira conversa contigo, você não aceitou. Né? Aí se essa pessoa reconhecer e deixar o seu erro, você ganhou aquele irmão. Se ela persistir no erro, você tem que levar o pastor da igreja. Ah, mas quando o problema é com o pastor da igreja? Não. Quando o problema é com o pastor da igreja, meu irmão, se você já fez tudo que tinha que fazer nesse sentido que eu acabei de falar, e ele continuou, não é, permanecendo no erro, tem muita igreja séria por aí, varão. Tem muita igreja séria por aí, vai procurar. Tá? É essa a questão. Agora, jamais pegue um problema da tua igreja e joga no mundo.
rede social não vai resolver o problema da tua igreja. Rede social não resolve escândalo na tua igreja. Rede social não faz com que a tua igreja seja mais abençoada. Tá? É isso. Tá certo? Você pode compartilhar esse vídeo. Você, como eu já disse lá no princípio, você pode, enfim, estudá-lo depois de outra maneira, né? Você pode fazer uma análise crítica a respeito dele, sem problema algum. Você pode comentar depois, dizendo, discordo de você terminantemente. Amém. Ok, fica à vontade, tá? Se você gostou desse vídeo, se você concorda com ele, você também pode comentar, olha, muito bom, parabéns, faz bem de certa forma para o ego saber que as pessoas estão vendo, estão gostando daquilo que a gente está fazendo, muito embora eu tenha jogado esse negócio de ego fora, mas, enfim, ainda é válido, né? Elogio ainda é válido. Mas, enfim, é isso. Fique com Deus, tá? Que você tenha recebido esse ensinamento aí da melhor forma possível, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, te desejando que Deus te abençoe em Cristo Jesus